Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Marcos e hoje eu vou trazer para vocês uma questão muito importante, que é a ficha de avaliação dentro da massoterapia. Mas antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, enfim, para você ficar por dentro de todas as informações do mundo da massoterapia e receber as notificações, né, dos próximos vídeos e tudo mais, certo? Agora, bora lá! Então eu trouxe aqui hoje uma ficha de avaliação que eu montei, tá? Todinha, fui eu que fiz. Existem muitas disponíveis aí na internet que você pode pegar já prontas, né? Algumas pessoas chamam de ficha de anamnese, eu prefiro não utilizar esse tema, prefiro ficha de avaliação mesmo. Mas enfim, vou mostrar para vocês no computador, tá? Vou gravar minha tela para ficar um pouco mais fácil de detalhar cada um dos itens. Mas a ideia principal aqui, básica, é realmente oferecer uma visão sobre a importância da avaliação feita para massoterapia, né, antes do atendimento, na verdade, bem como algumas ideias para vocês montarem as fichas de avaliações de vocês, que eu acho que é bastante individual, que cada um considera importante saber, com que terapias que trabalha e tudo mais, certo? Então vamos para o computador. Bom, pessoal, então aqui está a tela do meu computador. Primeira coisa, Canva, tá? Eu fiz tudo no Canva. Segunda coisa, ignore a quantidade de abas abertas, bilhões de abas abertas. Enfim, primeiro, por que é importante ter a ficha de avaliação, né? Porque você precisa entender o que o seu cliente precisa, o que ele quer, que queixa que ele tem, como que ele chegou, né? Por exemplo, se for uma dor no pescoço, como que ele chegou nessa dor, se ele acordou assim, se vem por dias já, se foi fazendo um movimento, uma atividade, se isso é corriqueiro no dia a dia dele, porque ele trabalha em frente ao computador, ou enfim. Então você precisa questionar essas coisas e entender, ter tudo anotado. E também uma questão aqui que é sobre a saúde de maneira geral, né? Então, questão de tem pressão alta, tem pressão baixa, toma medicamento, tem alergia, se fez cirurgias, enfim, qualquer coisa do tipo, coisas que podem tanto agregar no seu atendimento, como podem ser um fator limitante, então você precisa saber, certo? Então vamos lá. Primeiro, a ficha de avaliação eu criei 100% eu mesmo, né? Então do zero. Eu usei bastante coisa de exemplo na internet, peguei várias fichas, então achava um dado interessante em uma ficha, legal, eu pegava a informação, colocava na minha, mudava a escrita, né, pro jeito que eu acho melhor, adicionava linhas, ou tirava linhas de perguntas e tudo mais. Mas enfim, então vamos lá. Ficha de avaliação, itens básicos, né? Nome, endereço e esse tipo de coisa, data de nascimento e tal. Importante aqui, como conheceu no meu caso a RM, né? Mas como que o cliente chegou em você? Foi Instagram, foi indicação, né? O vizinho falou, alguém falou. É importante saber na questão de direcionamento de negócio mesmo, de marketing e tal. Depois aqui, ó, já recebeu massagem, tipo de massagem, qual que é a sua queixa, né? Coisas que são as informações iniciais para você começar a diagnosticar e atender seu cliente. Aqui eu resolvi deixar um pequeno desenho como para o cliente realmente assinalar, fazer um xizinho onde ele acha que dói mais, se a dor começa, por exemplo, aqui no glúteo e desce a perna toda até o joelho, né? Enfim, fica a critério do cliente, ele mesmo preenche esse desenho aqui. E aí eu posso perguntar, mas quando dói aqui por exemplo, você está sentindo dor no glúteo, mas também sobe aqui um pouquinho para cima da marca da calcinha, né, da cueca, dói um pouco o lombar, dói mais para cá, dói mais para lá, fica mais fácil de ilustrar para o cliente. E vocês vão ver que eu coloquei esse visto do cliente em todo lugar, tá? Então todas as informações que ele me passa, ele dá um vistinho de que aquilo realmente corresponde ao que ele me disse. Então, no verso, eu imprimi sempre frente e verso, né? Tem a questão das perguntas de saúde, de hábitos do cliente. Outras informações que possam ser adicionadas. Aqui o que eu fiz? Coloquei algumas informações, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Primeiro falando, por exemplo, que a pessoa dormir, gemer, né? Roncar, às vezes até mesmo durante a massagem é comum. Igual ao movimento de gases, enfim, né, barulho do estômago, então para a pessoa ficar tranquila e saber que aquilo é normal, acontece com qualquer um. Coloquei aqui um pouquinho dos objetivos da massagem, né,
para a pessoa ter uma noção de até onde vai o atendimento da massoterapia, né? Pelo menos no que eu acredito ser até onde vai. Tem gente que vai para a parte energética, né? Toda essa filosofia que para mim não serve, então eu coloquei a minha ficha, os itens que eu acho necessário. Falando aqui também a questão de que algumas técnicas podem causar desconforto, né? Pode doer um pouco, a ventosa pode deixar hematoma, né? Então, para o cliente já estar ciente, para não falar, por mais que eu vá comunicar isso verbalmente para ele estar ciente por escrito, né? E eu ter isso por escrito também falando, ó, eu avisei isso antes, e o cliente vai assinar essa ficha. Também falo da questão sexual, né? Tanto por parte do cliente como massoterapeuta, e também para deixar claro que se em algum momento o cliente fica desconfortável com um local que seja palpado, né, que seja feita a massagem, para ele comunicar. Então eu coloco falando que vai ser utilizado em algumas técnicas, né, precisa da roupa íntima ou então de sunga, biquíni. Tem gente que costuma fazer massagem nu, né, receber a massagem nu, por mais que não vai ficar nada exposto por causa do drapejamento, né, vai estar tudo coberto. Mas enfim, eu deixo bem claro que não tem manipulação de órgãos sexuais, né, de região íntima. Isso aqui é importante, a massoterapia não é uma substituição do médico. Então, é um complemento. Ele pode ir lá no médico fazer o tratamento dele de artrite, artrose, sei lá o que, de outras coisas. E a massoterapia é um complemento, né? Não vai substituir. Ninguém tem o objetivo de diagnosticar, tratar doenças. E aí, por último, deixo bem claro que certas condições médicas, né, que foram questionadas anteriormente, são impeditivas da massa, né, da massagem. Então, eu jogo a responsabilidade para o cliente de que ele respondeu tudo corretamente, de que ele me falou a verdade e não omitiu nada, né? Então, é um jeito também de se pautar um pouco. Aqui, então, tem dois espaços, né? Um para o cliente assinar o nome e o documento, falando que ele declara que as informações são verdadeiras, bem como tem um segundo espaço aqui, que eu procurei um texto na internet, dei uma modificada, para a questão de uso de imagem. Então, se eu tirar foto, fazer vídeo, né? Para postar em rede social, no YouTube mesmo e tal. Então, que ele autoriza isso. Essa parte aqui, o cliente não é obrigado a assinar. Aqui sim, se ele não assinar, eu não dou andamento no atendimento, né? Nessa parte de cima aqui. Mas essa segunda parte aqui do uso de imagem é opcional. Se ele quiser preencher e autorizar, ótimo. Se não, deixa em branco e tudo certo. Faz um risco, um X aqui, escreve ali, não autorizo, qualquer coisa do tipo e tá valendo. E aqui, né, cidade, data e tal, assinatura do cliente. Essa é uma ficha da massagem que é utilizada, obviamente, só na primeira sessão, né? Depois disso, eu tenho aqui, deixa eu ver, aqui, uma segunda ficha de avaliação, continua ainda, né? Que é mais utilizada no primeiro atendimento também. Que aqui já é uma coisa minha mesmo. Então, durante o atendimento, eu vou observando se tem alteração, né, na pele, alteração cutânea, se tem cicatrizes, se apresenta edema, hematomas, se tem alguma coisa que não tá legal, se tá tudo normal e tal. E depois do atendimento é que eu vou anotar essas coisas. Se eu tiver a oportunidade de ver o corpo do cliente antes, por exemplo, se vai fazer perimetria, né? Se vai medir, tirar as medidas para uma massagem modeladora, alguma coisa, já dá para ver essas informações aqui antes. Mas se não, vai sendo durante a massagem mesmo e depois eu vou anotando aqui se tem outras observações. Aqui eu escrevo hipótese de diagnóstico, por que eu acho que ele está com tal dor e tal, o que né, tá ocasionando aquilo, objetivo do tratamento, por que vai ser feita tal massagem com tal creme, com tal óleo. E aqui o programa de tratamento mesmo. Então, vou fazer massagem terapêutica, sei lá, com óleo de arnica e em tal outra parte eu vou usar óleo essencial, usar ventosa, sei lá o que, para alcançar o objetivo de aliviar a dor ou, sei lá, do cliente, né? E aqui eu deixo também
eu acho importante isso daqui para você saber. Não adianta só falar pro cliente, e aí, foi bom, gostou? Ah, gostei e tal, beleza. Mas para ter, assim, mensurado. Quando você chegou aqui, estava com dor. De 0 a 10, quanto estava doendo? Ah, doendo 5. Beleza. Agora fez a massagem e tudo mais. Quanto que tá doendo? Ah, tá doendo um 3. Pô, legal, então realmente melhorou. Mas assim, a percepção do cliente, qual que é a percepção de melhora? De 0 a 10, quanto você acha que melhorou? Melhorou bastante, melhorou pouco, mais ou menos, e por aí vai. Né? Então, tudo aqui, ó, visto do cliente. O verso dessa folha aqui eu deixo para perimetria. Isso daqui não é todo mundo obrigado a fazer, né? É mais para quem vem para parte estética, então de drenagem, modeladora. Mas quem quiser, eu apresento essa tabela aqui. E mesmo que a pessoa vai fazer mais relaxante, mas por um acaso ela quer medir e tal, a gente faz essa medição. E a mesma coisa com relação à celulite, né? A PEG. Eu deixo aqui algum espaço para observações minhas. Isso aqui são anotações minhas. E eu só deixo para o cliente assinar depois. E por último, tem aqui uma ficha de evolução. Tá? Então, isso daqui, essas duas fichas iniciais, o cliente vai preencher. Eu vou preencher no primeiro dia, né, na primeira sessão. E depois ficha de evolução. Então, na próxima vez que o cliente vier, eu já estou com a ficha dele preenchida, seu nome e tal, por que ele veio, qual que eram as dores, as queixas. E aí, no segundo atendimento, eu só venho aqui. Qual procedimento realizado, se tem alguma observação a respeito, aquela percepção de dor, de melhora do cliente, data e um visto do cliente de que aquilo foi executado em tal data e tudo mais. Isso aqui é para você ter um controle, né, da evolução realmente da dor do cliente, se está melhorando, piorando, se ele chegou primeiro com uma queixa de dor, depois resolveu e passou a fazer coisa estética, sei lá, ou ao contrário, não sei. E também é um jeito de controlar, por exemplo, quem faz pacotes. Então, vamos fazer sei lá, um tratamento com modeladora. Legal, então vamos fechar umas 10 sessões aí, vamos alternar modeladora e drenagem para você ter um resultado melhor, qualquer coisa do tipo. E aqui é uma forma de controlar quantas sessões foram feitas, né? Então você tem esse controle. No caso eu fiz frente e verso de evolução, são 10 evoluções por folha, no caso. Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês, né, a ter trazido ideias para a elaboração da ficha de avaliação, de anamnese de vocês, bem como que eu tenha conseguido ilustrar a importância de ter essa avaliação antes do atendimento, né, e também para o acompanhamento, para a evolução do seu cliente, certo? Um abraço, até mais!